falar do reino protista, ok? O primeiro reino com células eucariontes, ou seja, com núcleo definido. Essa galera aí agora já tem DNA e RNA. Então, vírus e bactérias procariontes. Então, eu só tenho DNA ou RNA. O reino protista, ele já vem sendo o primeiro reino que trata de células eucariontes, células já toda definida. O reino protista, ele tem uma coisa bem legal. Ele vai trabalhar duas espécies, as algas e os protozoários. As algas, ela seria a primeira espécie do reino plantae. Mas entre as algas e as briófitas, que são os musgos, aquele que te derruba na pedra da cachoeira, existe uma longa diferença morfológica. Existe uma grande diferença de estrutura física. Quando você pega uma alga, quando você pega uma briófita, que você analisa ali no microscópio, você vê uma diferença muito grande entre uma e outra. Então, o que fizeram? Pegaram as algas e fizeram um reino para ela, reino protista. E os protozoários, Érica? Os protozoários, ele também era o primeiro do reino Animalia, tá? Ele era o primeiro e depois vem os poríferos, que são as esponjas. Mas se você pega um protozoário e pega uma esponja, a estrutura dele, morfológica, a estrutura de massa dele é muito diferente dos poríferos. Então, o que fizeram também? Tiraram o protozoário lá do reino Animalia e colocaram eles com as algas, e aí fizeram, então, o reino protista. O reino protista, então, eu posso dizer, Érica, que é um reino de estruturas bem menos evolutivas? Sim. Ele é um reino onde os dois participantes desse reino, eles trazem estruturas bem menos evolutivas, tá? Não é porque a célula dos protozoários é uma célula eucarionte que faz dele um ser muito evoluído, não. Ela é uma diferença, mas não que isso cause uma evolução morfológica, de estrutura, tá? Eles não são tão primitivos. As bactérias são mais primitivas do que eles, tá? Por eles serem eucariontes, eles conseguem já ser um pouquinho mais evoluído que as bactérias. Quando você pegar a sopa primordial, lá quando estuda a evolução das espécies, você vai ver que a bactéria ela cai no meio da água, né? E aí ela acaba se transformando e fazendo, então, a função de ser mais primitivo. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, Érica, o que difere os protozoários? O que vai fazer essa diferença? Os protozoários, pessoal, a única coisa que eu consigo fazer de diferença com eles é o meio de locomoção. Então, assim, você está lá no meio da sua prova, viu que está tratando de um animal que se difere pelo meio de locomoção, não tenha dúvida, é um protozoário, tá? Então, vamos entender um pouquinho de alga e um pouquinho de protozoário. Segue aí os meus slides para você entender. Então, esse daqui, ó, é tipos de locomoção. Nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo uma ameba, a gente vai falar sobre ela, e eu quero que você perceba que a ameba, ela tem um processo de se esparramar dentro do protozoário. E é assim que ela se locomove. Sabe aquele brinquedo de criança entoameba, né? Amoeba, na verdade, aquela geleca, ela chama amoeba. Ela é criada em cima disso daqui, ó. Você coloca ela na mesa, ela esparrama. Sim, os protozoários são animais, por isso que eu posso dizer que eles fazem parte da evolução dos reinos animais, tá? E a evolução do reino protista é um modo de locomoção desses animais. Olha lá, aqui eu tenho uma forma de se movimentar, né? De se expandir
aonde ela acaba fazendo até a fagocitose, o tipo de alimentação. Eu vou voltar aqui para você. Olha lá, opa, olha lá. A fagocitose, ou seja, o ato de englobar as partículas para a alimentação, é essa forma de você poder trazer para você, e aí você junta, né, esparrama o seu material e consegue englobar o que você quer fagocitar, o que você quer comer. Olha lá, que bacana esse modo de fazer fagocitose e esse modo de locomoção, tá? As bactérias também fazem esse tipo de fagocitose, tá? Ela engloba as partículas, beleza? Olha que bacana. Eu trouxe isso justamente para vocês entenderem o que é fagocitose. Isso aqui é muito importante, pessoal. Fagocitose é o ato de englobar partículas sólidas para poder fazer a alimentação do animal. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Outro modo de apresentação, olha, outro modo de locomoção do reino protista, tá? Aí eu estou falando de um esporozoário. Esse tipo de reprodução aí, desculpa, esse tipo de locomoção aqui é da malária, da doença malária, tá? Ele é como se fosse ventosas e eles vão fazendo exatamente esse movimento para se locomover. Tudo bem? Essas doenças nós vamos falar todas, eu vou voltar tudo isso. Eu só quero que vocês entendam a animação para vocês, quando eu falar do meio de locomoção, você falar, ah, eu já vi isso, a Érica já mostrou isso daí no slide e fica mais ilustrativo para que você consiga entender. E temos também as algas, tá? Olha que bacana. Alga é aquilo que você está lá no mar, de repente você sente enroscando no seu pé, você dá grito achando que é o tubarão. Não é, são algas, tá? Que ficam lá soltas, porque eles fazem parte de fitoplâncton, né? Então fica solta lá e você enrosca o pé e grita achando que é um tubarão, sendo que a água está no seu tornozelo. Mas não, são algas, ok? Ela é aquela que também está em volta do sushi que você come aí da comida japonesa. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Beleza? Olha, eu trouxe outra alga, uma alga marrom, tá? Para vocês verem a diferença. Um paramécio também é um protozoário, e eu quero que você perceba que ele é cheio de cílios, que é o modo de locomoção dele, é os cílios. Então, logicamente, né, pessoal, ele está ampliado, esse paramécio, esse protozoário. Ele dá muito em água de riacho, tá? Esses cílios é o que faz a parte de locomoção. Então, vamos lá. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos saber os tipos de características dos protozoários, as algas, as classificações das algas, os protozoários em si. E aí eu trouxe um videozinho e classificar esses protozoários para que você mande mega bem no seu vestibular. Bom, o reino protista, ele vai englobar um grupo muito grande, tá? 40 mil espécies aí eu tenho. Então, quando tirou ele lá do reino Plantae e do reino Animalia, sabiam que ele era extremamente importante, já que ele tem 40 mil espécies. Bom, quem que está nesse reino, já falei para vocês, vou repetir. As algas, tá? E os protozoários. Então, dá uma olhadinha aí, tipos de protozoários e tipos de algas. Se você estiver olhando e achando que aquilo é um olho, não se engane, não é um olho, tá? É o tipo de vacúolo que ele vai ter aí, um vacúolo contrátil. Então, eu tenho flagelado, eu tenho um paramécio ciliado, eu tenho uma euglena, eu tenho algumas algas aí. Trouxe para vocês entenderem, porque como ele é muito microscópico, a gente ouve falar de protozoário, doenças de protozoário, mas a gente nunca consegue imaginar. Porque o vírus e a bactéria, a gente tem uma noção, mas os protozoários,
ele não é muito difundido a morfologia dele. Então, eu trouxe essas imagens para que vocês consigam diferenciar, de repente, na hora aí de uma questão, onde você encontre essa imagem, você fala, opa, eu vi isso lá na aula da Érica, e eu sei que isso daqui é um protozoário, isso é um protozoário, isso é um protozoário, um protozoário, um protozoário, o resto é algas. Vamos lá. Todos eles são eucariontes. Eu vou sair aqui de ladinho para você ficar mais por dentro do slide. Todos eles são eucariontes, seja as algas, seja os protozoários, tá? Núcleo com membrana, carioteca, por ser eucarionte, é tudo definidinho. Já tem todas as organelas presentes. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, uma célula ou várias células. Parede celular pode ser de pectina, sílica ou celulose, ou seja, cada um deles tem uma estrutura de parede celular, a parede de fora diferente. Pectina, sílica ou celulose, beleza? Os protozoários pluricelulares não formam tecidos verdadeiros, ou seja, ele não tem um tecido próprio, ok? Ele tem uma camada que reconstitui ele, mas não é um tecido verdadeiro, não é um tecido que a gente pode falar que é de uma estrutura verdadeira. Eles podem ser marinhos ou duscículos. Marca aí do lado aí na sua apostila que toda vez que você vê a palavra duscícula, você está falando sobre água doce, tá? Água marinha, né? Todo mundo sabe que é água salgada. Água duscícula é água doce, tá? Para que você entenda os termos da biologia. Gente, esses termos da biologia são muito importantes porque algumas universidades eles não trazem essas traduções. Então, você está lá numa questão super empolgado, lendo a questão, de repente aparece água duscícula. E você fala, eita, e agora? O que é água duscícula? Você vai lembrar que na aula da tia Érica, ela explicou que a água duscícula é água doce. Tá? A nutrição, eles são heterótrofos, né, ou heterotróficos, autótrofos, que é no caso das algas, porque as algas foi tirada do reino plantar, e nunca se esqueça disso. Um ser autótrofo, ele é eucarionte. Cuidado, vocês fazem muita confusão. Seres autótrofos e seres heterótrofos ou heterotróficos, tanto faz autotróficos ou autótrofos, heterótrofos ou heterotróficos, eles são seres eucariontes. Érica, eu não sei o que é autótrofo e heterótrofo. Calma que eu te explico. Autótrofo é aquele que faz o seu próprio alimento. Pega a luz solar, tá? E transforma a glicose no alimento dele mesmo. Ele não precisa de outro meio para se alimentar. Agora, nós, os protozoários, que são nós, os protozoários, os fungos, que somos seres heterótrofos, nós precisamos de outro meio de alimentação. Então, nós precisamos de planta, nós precisamos de vegetais, nós precisamos de carne, nós precisamos... Se você parar para olhar a sua alimentação, tudo o que você come, tudo é derivado de alguma coisa. Ai, Érica, mas eu bebo só água. Não, ninguém vive só de água, tá? Ai, Érica, mas eu só como Big Mac. Então, vamos lá, meu amor. O Big Mac é feito do quê? Pão. Pão é feito de trigo. Pip, acabou. A carne é feita de boi, de frango. O boi e o frango se alimenta do quê? De luz? Não, ele come capim, ele vai comer milho. Então, ele também se alimenta de uma outra fonte. Então, todo mundo que precisa de uma outra fonte de alimentação, heterotrófico. Quem não precisa, só depende da luz solar e fabrica dentro dele mesmo o alimento, que são as plantas, né? As plantas são heterotróficos. Se a alga veio do reino plantae, então as algas elas são heterotróficas e os protozoários, as algas são autótrofas e os protozoários são heterotróficos. Alguns são misotróficos, que são as euglênias, que elas acabam fazendo heterofágicos e autofágicos, tá? Ela acaba se mudando aí. Bom, você vai me perguntar, Érica, alguns são parasitas? Sim, alguns são parasitas, tá? São predadores, Érica?
eu não diria predador, tá? Mas ele acaba entrando, quando ele faz essa fagocitose, ele vai fazer a fagocitose para fazer a nutrição dele. Mas predar uma outra espécie, não. Ele vai ser parasita, sim, de uma outra espécie. Bom, olha lá, todos fotossintetizantes. Tá? As euglenas, que são misotróficos, e misotróficos eu acabei de falar, que são esses que diferem em autótrofos e heterotróficos. E o resto aqui, se é fotossintetizantes, todo mundo são autótrofos. Dinoflagenados, diatomáceas, algas douradas, algas verdes, pardas ou marrons ou vermelhas. Ok? Então, todos eles são fotossintetizantes, todos eles são autótrofos. A euglênia, que é misotrófico, porque ela faz os dois tipos. Ela tem a função de ser autótrofo e tem a função de ser heterotrófico. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Eu estou falando de uma euglênia. Ela tem um flagelo, tá? Olha lá. Ela tem o flagelo, que é um meio de locomoção dela. Tá? Isso aqui não é um olho, é um vacúolo contrátil. Tá? Ela faz... Eu vou explicar para vocês melhor. Vamos lá. Vive em águas doces. Olha a docícula aí, ó, que eu falei para você marcar no seu caderno, nas suas anotações, para você não se perder na hora da prova. São flageladas, que tem esse flagelo aqui para se locomover. E ela tem os vacúolos contráteis. Pessoal, o vacúolo contrátil é o seguinte... Quando ela começa a ficar muito cheia de água, ela consegue contrair e fazer a expulsão dessa água. Então, ela tem um controle osmótico dentro dela, porque senão ela fica muito túrgida, muito dura, muito concentrada. Então, ela contrai, expele um pouco de água e ela vai fazer esse controle osmótico. Você vai ver muito vacúolo contrátil aí quando você estiver estudando biologia. Então, já marca nas suas anotações que o vacúolo contrátil faz o controle, o equilíbrio osmótico nas euglênias, e você vai ver em outras espécies que você vai encontrar vacúolo contrátil. Misotrófica, acabei de falar, então ela faz os dois tipos de alimentação, e todas elas são divisões binárias. O que é divisão binária mesmo, Érica? De uma forma duas, de duas forma 4, de 4 forma 8, de 8 forma 16, 16, 32 e assim sucessivamente, tá? Sucessivamente, assim, sempre igual. Beleza? Nossa, Érica, mas não precisa explicar o que é sucessivamente. Precisa sim, algumas pessoas não têm, né, essas palavras muito utilizadas, então eu acho bem importante a gente falar isso para que as pessoas entendam bem a aula. Ok? Olha lá que bonitinha, o flagelo, o vacúolo contrátil, um núcleo, bem bacaninha para você. Aqui, ó, o olhinho não é o núcleo, tá? O olhinho é isso aqui que vocês veem, ó, o vacúolo contrátil, tá? Ele é bem presente mesmo na parte das euglênias. Bem legalzinha, né? Já tem cloroplasto, ok? Dinoflageladas já são algas unicelulares e ela é muito importante para o fitoplâncton, tá? Ela está muito presente como parte de fitoplâncton nos oceanos. Também podem ser flageladas, né? Ó, tem um flagelinho aqui. E elas fazem endossimbiose. Érica, o que é endossimbiose? Eu não consigo imaginar o que é endossimbiose. Elas fazem um processo de mutualismo, ou seja, elas ficam dentro, né, dentro, elas ficam dentro de uma outra espécie, mas elas não causam nenhum dano para essa espécie. Então, olha lá, elas vão viver no interior de vários invertebrados, como corais, água-vivas, anêmonas e esponjas. Elas ficam ali, elas fazem reprodução ali, elas vivem uma vida inteira ali dentro, mas elas não causam nenhum mal para quem elas estão fazendo essa interação ecológica. Então, o mutualismo puxa aí uma seta, puxa aí um balão nas suas anotações. Mutualismo é uma relação ecológica aonde não vai causar nenhum dano para a espécie em que ela está. Ela vai viver ali tranquilamente
e não vai causar nenhum mal, tá? Não vai causar nenhum mal para quem ela está fazendo essa parte de mutualismo. Já expliquei o que é misotrófica, né? Ela faz os dois tipos, e elas são responsáveis pela substância tóxica da maré vermelha. Então, quando você pega algumas literaturas, aí você vê aquele oceano todo vermelho, você fala, nossa, que coisa linda, quero conhecer essa praia. Opa, 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 cuidado aí. Essa praia, né, que aparece em várias fotos, se você entrar aí no Google, você vai ver fotos lindíssimas, porque realmente o mar fica muito bonito, é quando elas vão fazer a reprodução e elas soltam essa toxina e a água fica vermelha. E aí, pessoal, ela acaba sendo muito tóxica, tá? Neste momento, presta atenção, marca bem aí o que eu estou falando, ó. Quando você vê uma maré vermelha, é um sinal que ela está solta no mar, e neste momento, aonde ela está causando a maré vermelha, ela está fazendo um tipo de relação ecológica, ou seja, aqui ela não fez o mutualismo, né? Aqui ela fez o mutualismo, que eu marquei aqui, ó, que não causa mal nenhum, fica super bem. Mas quando ela está solta, fazendo a sua reprodução no mar, livre natante, que a gente chama, livre, solta pela água, e ela solta essa toxicidade, ela vai causar uma relação ecológica chamada amensalismo. Amensalismo é um tipo de relação ecológica aonde este ser causa alguma coisa que mata as outras espécies. Quer ver um outro tipo de amensalismo? Os antibióticos, não todos, mas alguns antibióticos, eles são feitos de fungos. E os fungos, né, no caso, presentes nesse antibiótico, mata o quê? Mata bactérias. Então, neste caso, aonde o fungo está sendo utilizado dentro do antibiótico para matar a bactéria, ele está causando uma relação ecológica de amensalismo. Tudo bem, pessoal? Então, se ela está tranquila, vivendo tranquilamente dentro do interior de uma espécie, mutualismo, não está causando dano a ninguém. Quando ela está livre e liberando essa toxina no oceano, que ela causa a maré vermelha, ela é uma relação ecológica de amensalismo, tá? O amensalismo, ele vai sempre ser o controle sobre outra espécie. Porque a hora que ela solta essa toxina na água, ela controla, ela mata, né, muitas espécies, sem precisar fazer a predação. Ela não está predando para se alimentar ou para território, que é no caso da relação ecológica de predação. A relação ecológica de predação, ele vai brigar por território, por fêmea, por comida. Aí é tipo uma competição entre as espécies. No caso do amensalismo, ele controla e mata sem precisar utilizar o que ele está matando. Ele mata por uma reação dele mesmo, sem precisar fazer o uso do que ele está matando. Ok? Arte na Lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone e WhatsApp 19 3312 2746. Faça o seu pedido para o delivery. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto.
Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. WhatsApp 19 99999 4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Vamos lá, meus amores. Segundo caso, então, de racionalização. Qual que seria esse segundo caso de racionalização? É aquele caso onde o índice da raiz não é 2. Por quê? No exemplo anterior que eu falei para vocês, olha lá. Qual que é o índice da raiz aqui do meu denominador? Ó? Quando não tem nada aqui, significa que é 2. E nós dizemos raiz quadrada. Então, quando é raiz quadrada, é dessa forma aqui que eu expliquei para vocês. Tranquilo. Esse segundo caso aqui é quando a raiz não é quadrada. Quando a raiz é um outro expoente diferente. Certo? Então, eu dei um exemplo aqui, olha só. Raiz cúbica. Olha lá. Como que eu... Não, raiz quinta. Como que eu faço quando a raiz é quinta? Embaixo. Olha, não bastasse ser uma raiz quinta, eu ainda tenho 5 ao quadrado dentro. Como que eu faço, então, nesse caso? Quando a raiz é quinta e eu tenho outro número com expoente dentro da raiz. Como que eu faço? Eu também racionalizo da mesma forma, repetindo o número da raiz de baixo em cima. Então, olha lá. Primeiro, eu copiei. 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Copiei. Aí eu coloquei vezes. Vou repetir essa raiz aqui. Aqui. E aqui. Só que tem um detalhe. Ó, o 5, que é o índice da raiz, continua 5. Lá fora. E dentro eu preciso utilizar uma outra regra, uma outra técnica, que é o quê? Eu faço o índice da raiz menos o expoente do número. Ó, 5 menos 2. Certo? E isso é uma regra. Essa é a técnica da racionalização com índice diferente de 2. Aqui, mesma coisa. Então, como que fica, na verdade? Ó, esse daqui é o número original. É a fração original, que é essa daqui. Repito de novo. Vezes raiz quinta de 5 ao cubo. De onde saiu esse 3? 5 menos 2. 3. E embaixo, a mesma coisa. Raiz quinta de 5 ao cubo. Certo? E aí, como que eu resolvo agora? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, como que vai ficar? 3 vezes raiz quinta de 125. Por que 125? Porque 5 ao cubo é 125. Embaixo, raiz quinta de 5 ao quadrado vezes raiz quinta de 5 ao quadrado, vai simplificar tudo e vai ficar o quê? 5. Então, eu vou explicar para vocês novamente esse exemplo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 3 raiz quinta de 5 ao quadrado. Então, estou resolvendo um exercício lá, tive uma interpretação super difícil, uma resolução super complicada, e aí chega no final, eu chego num resultado desse. X igual 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Aí eu olho lá na minha alternativa, não tem esse número. Aí eu vou falar, errei. Calma, nem sempre você errou. Você simplesmente não racionalizou ainda. Né? Então, de repente, você chegou no resultado certo, só que você não racionalizou e você precisa racionalizar.
Por que que precisa? É que nem a simplificação. Toda vez os alunos me perguntam, precisa simplificar? Precisa. Precisa racionalizar? Precisa. Toda vez tem que racionalizar? Sim, toda vez tem que racionalizar. Por quê? Porque não pode ficar raiz embaixo. Não podemos ter raiz no denominador. Por isso que nós temos que racionalizar. Então, aqui é uma técnica de racionalização diferente daquele primeiro exemplo que eu falei, ok? Então, como que é essa técnica de racionalização? Vamos lá. Eu vou manter isso daqui, que é o meu primeiro resultado, e vou pegar esse denominador e vou repetir ele aqui em cima e aqui embaixo. O mesmo denominador. Só que tem um porém. Como a minha raiz é quinta, não é raiz quadrada, é um índice diferente de 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 5 menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quinta de 5. E aí, eu pego esse 5 aqui, coloco aqui. Menos esse 2 aqui. Coloco aqui. É isso. E a mesma, sempre que quando eu vou racionalizar, a mesma que eu faço em cima, eu faço embaixo. É só repetir embaixo. Então, aqui vai continuar. Raiz quinta de 5 elevado a 5 menos 2. A mesma coisa, em cima e embaixo. Feito isso, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui eu vou fazer aqui embaixo, ó, para vocês entenderem melhor. Eu acho que embaixo fica mais didático. Então, aqui é raiz quinta de 5 ao quadrado, certo? Aqui vai ficar raiz quinta de 5 ao cubo. E aqui também, raiz quinta de 5 ao cubo. Ok? E agora? Agora eu vou fazer aqui na frente, ó. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembre no exemplo anterior que eu falei que o número que está fora eu não junto com o número que está dentro? Então, vai ficar como? 3 vezes isso daqui. 3 raiz quinta de 5 ao cubo. Só juntei. Não posso misturar. Agora, aqui não. Aqui eu posso misturar. Por quê? Porque os dois estão dentro da raiz. Quando os dois estão dentro da raiz, eu posso juntar numa raiz só. Certo? Então, vamos lá. Lá no exemplo anterior, quando tinha raiz de 2 vezes raiz de 2, não ficou raiz de 4? Por que que ficou raiz de 4? Porque não é... Porque o que eu fiz? Eu peguei essas duas raízes e juntei numa raiz só, 2 vezes 2, que é raiz de 4, que é 2. Esse daqui tá fácil porque é um exemplo simples, né? É um número simples sem expoente. Só que a mesma regra que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Eu vou juntar essas duas raízes numa raiz só. O que eu vou fazer com os números que estão dentro? Eu vou multiplicar os números que estão dentro, que nem eu fiz aqui. Eu coloquei uma raiz só com os números que estão dentro multiplicados. Então, aqui eu vou fazer isso também, ó. Uma raiz só, continua a raiz quinta. O número que está dentro vezes o outro número que está dentro. Ó. Certo? Vamos lá. Juntei o de cima, vou repetir. Só repetir. Não fiz nada. E aqui? Aqui eu vou usar a regra de potenciação, ó. Junto. Bases iguais, junto numa base só. Então, vai continuar a raiz quinta. E aqui eu vou juntar. Quando eu junto com uma multiplicação no meio, o que eu faço com os expoentes? Esse mais esse. Então, aqui vai ficar 2 mais 3. Certo? 3 raiz quinta de 5 ao cubo eu copio. E aqui? Raiz quinta de 5 elevado a 5. É mágica? Não é mágica! É matemática.
cortei aqui. O que acontece quando eu corto o expoente de dentro com o índice da raiz? O número sai da raiz. Então, por isso que embaixo ficou 5. 3 raiz quinta, agora eu vou resolver. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Eu já vou sair da frente, peraí. Deixa eu ver se... Ó, 3 raiz cúbica de 125, porque 5 ao cubo é 125. E aqui, como cortou, sai. Posso simplificar o número de fora com o número de fora? Não dá para simplificar, porque eles não são múltiplos. Então, aí não tem mais o que fazer. Acabou aí. Esse é o resultado final. Chega lá. Vambora. 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Olha, então nós temos lá um 3 sobre raiz quinta de 5 ao quadrado. Não posso deixar essa raiz embaixo. Preciso racionalizar essa raiz. Então, como que eu faço para racionalizar essa raiz? Para tirar essa raiz de baixo. Vou pegar esse denominador, vou usar a técnica de racionalização, que é pegar o denominador e repetir ele aqui e aqui, certo? Então, eu vou repetir essa raiz quinta aqui e aqui. Vou repetir. Só que tem um problema. Quando eu tenho raiz com índice diferente de 2, eu tenho que fazer uma outra coisa. O que é essa outra coisa? Eu vou manter a base. E o expoente, eu vou subtrair. Então, eu vou fazer esse expoente menos esse expoente. Então, vai ficar 5 menos 2. E aqui também. Porque tudo que eu faço nesse de cima, eu tenho que fazer nesse de baixo. Tem que ficar igualzinho. Manter o 5 é uma regra. Por quê? Porque a base tem que ser sempre a mesma. E o índice da raiz também tem que ser sempre o mesmo. O que muda? O que muda é o expoente de dentro só. Tá? Então, ó, o índice da raiz mantém o mesmo. E a base de dentro da raiz também mantém a mesma. E o expoente a gente subtrai. Ok? Tá começando a entender agora? Aí, tá vendo? É o que eu falo pra vocês. É que nem quando vocês vão refazer sozinhos. A primeira vez enrosca, a segunda vez já começa a enroscar um pouquinho menos, aí na terceira vez começa a fluir o negócio. Tá? Vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Agora, essa daqui eu vou repetir aqui. 3 raiz quinta de 5 ao quadrado. Que é esse aqui. Eu repeti aqui. Vezes raiz quinta de 5 ao cubo. E embaixo, raiz quinta de 5 ao cubo. Só resolvi isso daqui e coloquei 3 aqui. Só isso. Essa daqui eu mantive aqui. A primeira eu sempre vou manter. Ok? Vamos lá. Continuando. Mantenho a primeira. Mesma coisa. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou juntar em cima. Ó. Vou fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando eu faço de cima com o de cima, eu não posso juntar 3 vezes 5. Não posso fazer 3 vezes 5, porque o 3 está fora e o 5 está dentro. Então, eu preciso fazer o quê? Só juntar. 3 raiz quinta de 5 ao cubo. Só juntei. Não multipliquei ninguém. Agora, aqui não. Aqui eu posso multiplicar. Por que eu posso multiplicar? Porque são duas raízes. Então, o que está dentro com o que está dentro, eu posso. Então, eu vou manter uma raiz só. Raiz quinta. Continua sendo raiz quinta. Sempre. O índice da raiz não muda nunca. Ele continua sendo sempre o mesmo, até o final. E dentro? Eu vou juntar 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo.
Certo? Tá. Em cima eu vou repetir. 3 raiz quinta de 5 ao cubo. Embaixo, ó, regra de potenciação. Bases iguais junto numa base só. Então, a raiz quinta continua. E aqui vai ficar uma base só. E faz o que com os expoentes? Como está multiplicando, soma os expoentes. Mantenho a parte de cima sem mexer por enquanto. Embaixo, raiz quinta de 5 elevado a 5. Certo? Por que eu fiz tudo isso daqui? Por que eu fiz essa trabalheira toda? Isso. Justamente para chegar nisso daqui, ó. 5 elevado a 5. Por quê? Se eu tenho uma raiz quinta de 5 elevado a 5, eu posso cortar esse expoente com esse índice. Porque o número pequenininho de dentro, eu posso sempre cortar com o número pequenininho de fora. Então, corto aqui, corto aqui. Quando eu corto o expoente com o índice da raiz, o que acontece com o número? Sai de dentro da raiz. Então, 3. Quanto que é 5 ao cubo? Agora eu vou resolver. 5 vezes 5 vezes 5, 125. E aqui, como eu cortei expoente com índice, o 5 sai da raiz, a base sai da raiz. Pronto. Aqui é a raiz quinta, tá? Não muda. 3 eu não consigo simplificar com 5, então acabou. Pronto, ó. Tá vendo que saiu o denominador de raiz? A raiz foi para cima e o denominador ficou sem raiz. É mágica? É regra. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Então vamos lá. 3 sobre raiz cúbica de 3. Esse exemplo, ele é chatinho. Ele parece simples. Mas por que eu coloquei ele? Porque tá vendo que todos os números são 3? Todos os números iguais. Isso confunde um pouco. Tá? Então é um ótimo exercício para você treinar. Treinar. Vamos lá. O primeiro eu mantenho e vou fazer o quê? Vou pegar esse denominador e vou repetir aqui e aqui. Então vamos lá. Vou repetir a raiz cúbica aqui e vou repetir a raiz cúbica aqui. Certo? Tá. A base também eu vou manter. A base que é 3. Agora eu preciso subtrair o expoente, né? Porque é a regra. Então, esse expoente menos esse expoente. Mas que expoente se não tem nada? Quando não tem expoente é 1. Todo número está elevado a 1. Só que o 1 está invisível ali. Então, vai ficar 3 menos 1. E aqui também eu repito. 3 menos 1, ok? Então, vai ficar 3 embaixo, raiz cúbica de 3. Vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, porque 3 menos 1 é 2. E aqui, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Certo? Bora. Agora eu junto. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Juntando. 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Só juntei. Não multipliquei ninguém. Aqui eu vou multiplicar, porque os dois estão dentro. Então, eu vou manter uma raiz cúbica só. E vou pegar o primeiro vezes o segundo. Em cima, eu continuo mantendo. 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. E aqui? Aqui eu vou usar a regra da potenciação. Raiz cúbica continua. Vou juntar esses 3 em um só. E aqui vai ficar 1 mais 2, que é 1 daqui com 2 daqui. Tá multiplicando, mantém uma base só e soma os expoentes. Vou manter 3 ao quadrado é 9. E aqui?
Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aliás, de 3 ao cubo. Ó, apareceu, ó. 13 e 3. Sempre vai aparecer. Se você desenvolveu certinho, sempre vai aparecer. Cortei, cortei. O 3 sai. Então, 3. Raiz cúbica de 9. Lembrando que raiz quadrada de 9 é 3. Mas a raiz cúbica de 9 não é 3. E aqui? Cortou, cortou, saiu. Olha, esse caso aqui, eu posso cortar o 3. Por quê? Porque esse 3 está fora e esse 3 também está fora. Então, eu posso simplificar. Neste caso, a minha resposta é cúbica de 9. Ok? Aí não tenho mais o que fazer, porque como eu disse, raiz quadrada de 9 é uma coisa, raiz cúbica de 9 é outra, ok? José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Aqui na piscina.com você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica, de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 19 99 143 5079. Pensou em piscina? Pensou piscina.com. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 98148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Naquele problema anterior, né, que a gente estava falando de lançamento, a gente usou o V0X, né? Só que agora o V0X não é só V0X. V0X é V0 vezes cosseno do ângulo. Naqueles que a gente usou VY, agora não é mais VY, né? É V0 vezes o seno do ângulo. Então um vai usar cosseno, o outro vai usar seno. Vou deixar escrito aqui o que a gente vai usar. Ó. V0Y, V0 vezes o seno do ângulo. O ângulo pode ser alfa, beta, gama, sei lá, qualquer ângulo. Você só coloca lá. V0x é igual a V0 vezes o cosseno de alfa. Beleza? Então, essas duas equações aí a gente vai utilizar para tudo. Tá? Então, vamos calcular o tempo que demora para subir. O que vocês têm que saber? Primeiro, é muito legal isso. Ó. O tempo que demora para subir é o mesmo tempo que demora para descer. Tá? Na subida, ele é freado pela aceleração da gravidade. Na descida, ele é acelerado pela aceleração da gravidade. Então, tudo que a gravidade freia para subir, ela acelera para descer. Então, o tempo é o mesmo. A gente não fica calculando o tempo de descida, o tempo de subida. A gente calcula um só, porque é o mesmo. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, muito importante. Ó, tempo de subida
é igual ao tempo de descida, tá? Então, isso é uma coisa básica aqui para a gente começar. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Quanto tempo ele permanece no ar? No ar, o que a gente sabe? Ele sobe e depois ele desce. Então, até chegar à altura máxima, ele está subindo. Da altura máxima até chegar no chão, ele está descendo. Tá? Então, o tempo que ele está no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de subida mais o tempo de descida a gente chama de tempo de voo. Tá? É quanto tempo o corpo está no ar. Se eu tenho um exercício e falar, a partícula ficou no ar 4 segundos, você sabe que ela subiu 2 segundos e ela desceu 2 segundos. Não tem como ela subir 1 segundo e descer 3 e aí dá 4 no total. Tá? São sempre iguais esses tempos. Então, uma coisa que a gente vai utilizar bastante aqui, ó, é o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Isso que é o tempo de voo. Quanto tempo ele fica no ar. Como o tempo de subida e o tempo de descida são idênticos, a gente pode dizer também que o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Tá? Ou o tempo de voo é 2 vezes o tempo de descida. Tanto faz. Só que eu coloquei subida porque é isso que a gente vai calcular. A gente vai calcular o tempo que demorou para subir, para chegar na altura máxima. Quando a gente fala tempo de subida, você tem que automaticamente colocar na sua cabeça assim, ó, altura máxima. Senão, a gente tem que mudar algumas coisas e aí fica muito particular para cada problema, tá? Aí a gente calcula o tempo para chegar até uma determinada altura. Mas beleza, vamos lá. Para calcular o tempo de subida e para calcular o tempo de voo, né, a gente precisa do tempo de subida para achar o tempo de voo. Não vai ter uma fórmula mágica que você vai calcular o tempo de voo. Tá? O tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida, ou a soma dos 2 tempos, de subir e descer. Para calcular esse tempo de subida, então, o que a gente tem que pensar? Ó, eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder trabalhar e desenvolvendo isso. Tá? Pensa então que o chão está aqui. Aí eu vou quebrar esse movimento só até aqui, ó. Tá? Só até aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele sai daqui e vai até a altura máxima. Tá? Até o H máximo. Beleza. Agora, gente, que a gente já decompôs a velocidade, a gente não usa mais V0. A gente usa V0y e V0x, tá? Legal. A subida tá na horizontal ou a subida tá na vertical? É isso que a gente tem que começar a pensar. Bom, a subida está na vertical. Se está na vertical, qual velocidade a gente tem que usar? A velocidade vertical, beleza? Então vamos pensar aqui, ó, que esta partícula saiu daqui com uma velocidade inicial y, tá? Então a gente decompôs isso em 2 pedaços, y e x, e a gente está usando agora o y, por quê? Porque a gente quer ver a subida dele. Beleza? Aí vem minha pergunta. Qual é a velocidade dele vertical lá no ponto mais alto? Aqui, ó. Quando ele chega aqui, qual é a sua velocidade vertical? Essa é a minha pergunta. Quanto que é isso? 0. Top. É isso mesmo. Então, a velocidade lá no ponto mais alto é 0. Então, durante a subida, nós sabemos que a velocidade y é 0. Pô, então ele sai com uma velocidade inicial e chega lá em cima com velocidade 0. Legal. O que faz ele frear? Ele saiu com uma velocidade aqui. Por que ele parou aqui? Algo fez ele parar. Algo fez ele frear. Quem que fez ele frear? Qual a aceleração que atua aí? Gravidade. Perfeito. Isso mesmo. E ela é positiva ou negativa nessa situação? Dúvida. Positiva ou negativa? Então ela é negativa. Perfeito. Então a gente vai usar aqui, ó, menos G, tá?
Por quê? Olha aqui, velocidade para cima, gravidade para baixo. Então vamos calcular o tempo de subida usando qual equação? Ó, a gente quer o tempo e tem duas velocidades. Qual equação você vai usar se a gente quer o tempo e tem duas velocidades? Você lembra daquelas equações? Qual que a gente pode pensar? Que tem velocidade e tempo. Velocidade e tempo, velocidade e tempo. Vai caraminholando aí na sua cabeça. Qual equação que tem velocidade e tempo? VVOT. Tá? Vou escrever aqui. Só que eu já vou escrevendo ele da forma Y, tá? Então tá tudo na vertical, tudo que for vertical é Y. Então o VVOT fica assim, ó. VY é igual V0Y mais G mais A vezes T, eu vou colocar aqui, tá? E aí a gente adapta para o movimento, tá? Então vai ficar, ó, mais A vezes T. Essa é a equação aí que a gente vai usar. Só que nós vamos adaptar a gravidade para negativo e o tempo nós vamos chamar de tempo de subida. Então nós estamos calculando uma fórmula para achar o tempo de subida. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vy, então vai ficar 0 é igual V0y menos G vezes o tempo de subida. Vai ficar muito parecido com o lançamento vertical. Como a gente calculava quanto tempo demorava para subir. Vai ficar muito parecido, ó. Isso daqui vai ficar, ó, tempo de subida, tá? Tá tudo negativo, vai positivo. Tá? Tá fazendo uma subtração, vai fazendo uma soma. O G que está multiplicando vai dividindo. Então isso daqui vai ficar assim, ó. V0y sobre G. É assim que a gente calcula o tempo de subida. Só tem um mísero detalhe final. V0y vale o quê? Ó, vai subindo minha mão aqui, ó. Ó. Vale V0 seno de θ. Então, para calcular o tempo de subida, V0 vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. Então é assim que a gente vai calcular o tempo de subida, tá? V0 vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. E para calcular o tempo de voo, é só multiplicar isso por 2. Tá? Se a gente multiplicar isso por 2, a gente acha o tempo de voo. Então isso daqui é para achar o tempo de subida. Ah, importante a gente colocar aqui. Tempo de subida. E eu vou colocar aqui do lado, ó, o tempo de voo. Tempo de voo. Vou fazer de outra cor para poder destacar aqui. Lembra que a gente viu que o tempo de voo, ó, é igual a 2 vezes o tempo de subida? Então o tempo de voo é 2 vezes isso, tá? Então você pode escrever aqui, ó, essa é uma equação importante para você colocar aí nas suas coisas, tá? E tempo de voo é igual a 2 vezes V0 seno de alfa sobre G, tá? Então, tempo de voo é 2 vezes isso daqui. Então vai ficar 2 vezes V0 seno de alfa sobre G. É com o tempo de voo que a gente calcula o alcance que chegou. Tá? É importante a gente saber que com o tempo de voo a gente consegue calcular o alcance. Basicamente, nos problemas de lançamento oblíquo, o que o problema te dá? Essa velocidade. A partir dessa velocidade, e te dá o ângulo, né? Então, com essa velocidade com o ângulo, você consegue calcular isso, consegue calcular isso, consegue calcular o tempo de voo, consegue calcular o tempo que demorou para subir, você consegue calcular tudo. Só que você precisa ter a velocidade inicial e o ângulo, senão não dá. Tempo aqui, ó, tá? Ah, como é que calcula o tempo de descida? Do mesmo jeito, tá? Igualzinho, do mesmo jeito. Vai dar a mesma coisa. Não é necessário, tá? Então, ó, essa outra parte aqui da missão, nós já fizemos, tá? Vamos então aí para finalização. A gente calcula a altura máxima e o alcance. Beleza? Podia fazer assim, né? Vou escrever então aqui uma das coisas que a gente já achou também para guardar. Então a gente achou que o tempo de subida é igual a V0
seno de alfa sobre g. E nós achamos também que o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Pronto, fica mais fácil, né? Acha o tempo de subida, multiplica por 2, você tem o tempo de voo. Fechou. Agora, vamos para a altura máxima. Como é que a gente vai calcular a altura máxima que atingiu? Para calcular essa altura máxima que atingiu, a gente pode pensar em Torricelli, a gente pode pensar em sorvetão. Sorvetão vai dar trabalho, tá? Por que vai dar trabalho? Porque agora a gente tem a velocidade inicial. E aí vai ficar h igual v0y vezes o tempo de subida menos g, tempo de subida ao quadrado sobre 2. Tá? É muito comum, como a gente já tem a velocidade, a gente faz Torricelli para calcular essa altura. Tá? A altura máxima atingida. Então vamos pensar aqui, vou fazer o desenho de novo, tá? Uma dica que eu dou para física, você vai estudar física. Sempre faça desenhos, por mais que sejam esdrúxulos, horrorosos, que só você entenda, não tem problema. A ideia do desenho é esse, que você consiga entender. A gente até brinca, né? Você quer que eu explique ou quer que eu desenhe? Né? Por quê? Porque o desenho faz parte. Quando a gente mesmo está desenhando, o seu cérebro já está pensando no problema antes. Então você já desenhando, você já está estudando o que você vai fazer. Tá? Não é para copiar o desenho do outro que fez o desenho, é para você fazer o seu. Então, eu vou fazer ali, ó, a altura máxima. Então, o objeto vai sair daqui e vai chegar lá num ponto. Nesse ponto, a altura é máxima. Tá? Vocês já me falaram, então nem vou perguntar de novo, qual é a velocidade y lá no ponto mais alto. A velocidade é 0. E aí, a gente sabe que tem uma velocidade inicial, senão o corpo não sai do chão aqui, que é o v0y. Para calcular a altura, então, vamos pensar na equação de Torricelli, né? O vovô. Então, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Vamos adaptar essa equação? Vamos adaptar para quê? Vamos adaptar para o lançamento. Vamos colocar y em quem é y, 0 onde é 0, menos g onde é a e h onde é ΔS. Vamos fazer todas as alterações aqui possíveis. Então, ó, vy ficaria assim, né? v ao quadrado y é igual a v0y ao quadrado mais não, né? Menos. Lembra? Mesma coisa da gravidade. Está indo para cima e a aceleração da gravidade é para baixo. Então vamos colocar ela negativa aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes menos g, vai ficar menos 2 vezes g, né? Então o menos daqui vezes o mais daqui vai dar menos, tá? Menos 2 vezes g vezes a altura máxima. Fica assim, ó. Vamos eliminar o que tem que eliminar, né? O que tem que eliminar? O que é 0? O que é 0 some. Quem é 0 aqui, ó? Vy. Então isso daqui dá 0. E olha a altura máxima chegando ali, ó, né? Menos 2GH. Lembra que o 2GH tá junto, eles não se separam, tá? Este combo tá fazendo uma subtração, então este combo vai fazer uma soma. Então vai ficar 2GH. Isso é igual a V0Y ao quadrado. Beleza? Agora isola o H max, a altura máxima. Se você fizer isso, o que a gente vai achar aqui, ó? H max é igual a V0y ao quadrado sobre 2 vezes g. Tá? É assim que a gente calcula a altura máxima. V0y ao quadrado dividido por 2g. Aí, o que você pode pensar? Você pode pensar que o V0y, de novo, ó, é isso daqui. Uma maneira, ó, mais fácil de fazer os exercícios, de fazer os problemas é, de cara, você calcula essas duas velocidades. Por quê? Porque tendo o resultado dela aqui, ó, você vai lá e substitui o resultado aqui. Acabou. Nós só estamos montando as fórmulas, parece mais complicado, porque a gente está montando a fórmula. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Se a gente colocar em função de cosseno e seno, vai ficar H max é igual a
abre parênteses. Tá? Não é V0y ao quadrado? E V0y não é V0 vezes seno de alfa? Então, abre um parênteses para a gente jogar o resultado do V0 ali. Ó. V0 vezes o seno de alfa ao quadrado, sobre 2 vezes g. Essa é a equação que você tem que saber para calcular a altura máxima atingida pelo corpo. Tá? Então, nós usamos Torricelli, substituímos o que precisava na equação e calculamos a altura máxima. Então, a gente já sabe o H max aí. Dá para você mudar isso daqui também, né? Só se você quiser deixar aí do jeito bonitinho ainda, você pode fazer o quadrado, lembra? O seno está ao quadrado e o V0 está ao quadrado. Tá? Isso daqui pode ser escrito também, deixa eu ver se cabe aqui embaixo, ó. Pode ser escrito assim, ó. H max, dá para ver? Dá. É igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado, sobre 2 vezes g. Tá? É outra maneira aí também de calcular a altura. Eu só tirei esse quadrado. Lembra que o quadrado é para o V0 e o quadrado é para o seno. É quadrado para todo mundo. Beleza? Então, ó, o D vai ser o nosso... Eu gosto de escrever D max, tá? O alcance máximo. Então, isso daqui é alcance. O alcance máximo trabalha em movimento uniforme. Por quê? Porque a gravidade, que é a aceleração, ela é na vertical. E o alcance está ligado com o V0x, está ligado com a horizontal. A gente até viu aí, né? Que D é igual velocidade vezes tempo. Né? Lembra? Deus vê tudo. Ó, ajudou, né? Você lembrar, Deus vê tudo. Se você é uma pessoa assim meio ruim, é o diabo vê também. Tem que ficar esperto, tá? Ah, essa fórmula aqui serve para os dois. Tá? Deus vê tudo e o diabo vê também. Então você não faz coisa errada para você ver, não. Tá? Aqui, ó, vamos chamar de D max. Aqui é em x, é na horizontal. Então a gente chama de V0x. E o alcance vai depender do tempo que ele está no ar. Então, o alcance depende do tempo de voo. O alcance máximo depende do tempo de voo. Então, este tempo aqui, ó, é o tempo de voo. Beleza? É assim que a gente calcula o alcance máximo. Vamos só substituir as coisas? Para vocês verem que tem uma... Dá para a gente provar qual é o melhor ângulo para você lançar um objeto e obter o alcance máximo dele, tá? Então, vamos lá, ó. V0x. O que é o V0x? É isso daqui, ó. V0 cosseno de alfa. Beleza? Tempo de voo. O que é o tempo de voo? É 2 vezes o tempo de subida. Então, ó, alcance máximo é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo vezes 2 vezes o tempo de subida. Então, é só substituir o tempo de voo aqui, ó, e eu substituir o V0 aqui, ó. Foi o que eu fiz. Ó, agora vamos substituir isso aqui, ó. Ó a loucura agora, ó. O que é o tempo de subida? V0 vezes seno de alfa sobre G. Vamos substituir ali? Ó, vai ficar assim. Alcance máximo é igual V0 vezes o cosseno de alfa vezes 2 vezes V0 seno de alfa sobre G. Meu Deus, velho. Você olha e fala, pelo amor de Deus, olha o tamanho disso, cara. Nunca vou conseguir. Calma, tá? Existe uma propriedade matemática que é assim, ó. 2 vezes cosseno de alfa vezes seno de alfa é igual a seno de 2 alfa. Tá? Propriedade matemática. Aquela matéria maravilhosa da matemática que é a trigonometria, né? Aqui, ó. 2. Opa, não dá para ver aí? Eu vou subir aqui então, ó. Rapidão. Então, vou escrever aqui, ó. 2
seno de alfa vezes o cosseno de alfa é igual a seno de 2α. Tá? Uma propriedade matemática. Beleza? Então, ó, olha o que você tem aqui, ó. Eu vou circular para você ver, ó. Aqui, 2, cosseno e seno, tudo multiplicando. Então, 2 vezes cosseno vezes seno, o que dá? Seno de 2α. Beleza? Então, a gente pode mudar isso daqui e V0 vezes V0 é V0 ao quadrado. Então, finalizando aqui, ó, o alcance máximo pode ser escrito por V0 ao quadrado vezes seno de 2α sobre G. Essa é a fórmula para o alcance. Beleza? E a pergunta 1, antes de acabar. Qual é o maior valor possível para o seno? Qual é o valor máximo? Seno, cosseno, qual é o valor máximo que a gente consegue? Existe seno valendo 2? Existe o seno de algum ângulo que dá 2? Que dá 1,5? Que dá 5? Lembra do círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico trabalha aqui assim, ó. Aqui a gente tem 1. E aqui pode ser 0 também, né? Depende do que a gente está falando. O máximo valor que a gente tem para seno e cosseno, gente, é 1. Nunca passa disso. Pesquisa na internet, círculo trigonométrico. Porque daí o que ele mostra para cá? Ó? Tudo que está deitado aqui, ó, é cosseno. Tá? Aí você tem cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 90 vale 0. Cosseno de 180 vale menos 1. Tá? São os valores máximos para cosseno. O maior valor do cosseno é 1. Quando? Quando o cosseno é 0. Quando o ângulo é 0, o cosseno dá 1. Quando o ângulo é o contrário do 0 lá no círculo trigonométrico, 180 graus, ou 2π, ou desculpa, ou π, quando o cosseno é de 180, ele vale menos 1. Então, o valor mínimo do cosseno é menos 1, máximo do cosseno é 1. O seno a mesma coisa, só que o seno é em pé. Né? Então, 90 graus, você está aqui em cima. Ó. O maior valor do seno é quando é 90 graus, que ele vale 1. E o menor valor do seno é quando é o oposto aqui, ó, 270 graus. Ele vale menos 1. Beleza? Então, ó, o maior valor possível para o seno é 1. Se a gente pensar nos alcances, ó, se eu lançar um objeto com 30 graus, então ele vai fazer assim, ó. Se eu lançar um objeto a 45 graus, ele vai fazer assim, ó. Se eu lançar um objeto a 60 graus, ele vai fazer assim, ó. Então, ó, a primeira aqui, ó, aqui 30 graus. Em azul aqui, ó, 45 graus. Em vermelho aqui, ó, 60 graus. Imagina que eu estou lançando aqui. O maior alcance possível é dado quando o ângulo é de 45 graus. Tá? Se você lançar um objeto com ângulo de 60 graus e se você lançar um objeto com ângulo de 30 graus, o alcance é idêntico. Cai no mesmo lugar. Isso que é maluco. Tá? Se você lançar a 45 graus, cai mais longe possível. Por que cai mais longe possível? Olha nessa fórmula aqui, ó. O alcance depende do valor do seno. Quando que isso vai dar o maior valor? Quando o seno der o maior valor. Qual é o maior valor que existe para o seno? 1. Se o ângulo for, se o alfa for 45, nessa fórmula ia ficar seno de 2 vezes 45. 2 vezes 45 dá 90. Então ficaria seno de 90 graus. 45 graus, você tem o alcance máximo. Quando a gente vai lançar foguetinho, a gente trabalha para que a base, né, de lançamento
fique a 45 graus da horizontal, para que o meu foguete chegue o mais longe possível. Se você aumenta isso e deixa em 60, ele cai no mesmo lugar se você deixar em 30. Se você jogar aqui, você vai ver que o valor é o mesmo. A gravidade não muda e a velocidade inicial de lançamento também não muda. Tá?